Boa tarde, meus irmãos e irmãs. É uma grata oportunidade participar dos estudos teosóficos aqui em Campinas. É sempre bom reencontrar irmãos queridos de longa data e também, quem sabe, fazer novos irmãos, ou na verdade desvelar aqueles que nós já tínhamos, embora ainda sem ter conhecimento deles. Espero que vocês, aqueles que estão tendo contato pela primeira vez com o trabalho teosófico, espero que vocês façam uma boa jornada e que sejam felizes nessa busca. Estamos aqui, senão, unidos pelo vínculo da fraternidade e também movidos pelos laços de simpatia que nos unem. E certamente, eu acredito, que esses laços de simpatia que fazem com que nós estejamos aqui, na verdade, sejam por conta da força espiritual pela busca, pela investigação sobre assuntos que corroem o coração de todos nós, as nossas mentes, e que fazem a gente ter questionamentos, né? Quem sou eu? De onde vim? Por que eu estou passando por determinada situação na vida? E, enfim, inúmeras outras questões e dúvidas que assolam a alma de todos nós. A teosofia, enquanto sabedoria antiga, sabedoria perene, possui essa capacidade de clarear as nossas mentes, sanar dúvidas que o intelecto e o mero conhecimento não conseguem. Nós podemos ler o livrinho Aos Pés do Mestre, todos esses livros que a editora teosófica nos oferece, ler de cabo a rabo, conhecer, né, ter acesso a essas informações, passar a ter o conhecimento e não ter exatamente a sabedoria. A teosofia é essa sabedoria, que está além do intelecto, além desse conhecimento formal. Então, que este conhecimento que nós estamos buscando e que hoje nós temos a oportunidade de compartilhar, possa ser vivificado pela luz da sabedoria, pela luz dos nossos espíritos, ou melhor, do nosso espírito, que é um só. E esse espírito, ou grande espírito, muitas vezes, e em várias tradições, em vários momentos, é simbolizado como uma grande chama, ou uma grande fogueira, da qual são lançadas várias chispas. Essas chispas que são divinas, que são as mônadas que estão em nós, né? Cada um com uma mônada. Nós temos a mesma origem e por isso se diz que somos um. Daí, dessa grande chama, dessa chama viva, que provém essa sabedoria, que está além do conhecimento. Ao longo do tempo, ao longo das eras, grandes investigadores, pesquisadores trouxeram ou compartilharam conosco resultados de suas pesquisas. Grandes rishis, sábios, e Buda foi um deles, Jesus, os mestres de sabedoria e alguns mais contemporâneos, como a senhora Helena Blavatsky, que nos levou grande conhecimento, né? E notadamente na obra Doutrina Secreta, que está publicada, porém existe o nome Doutrina Secreta. Será exatamente que ela continua secreta? Ela está secreta ou ela está desvelada? Por que esse nome é Doutrina Secreta? Porque é algo que está além do intelecto. É algo que só pode ser acessado dentro de cada um de nós, realizando esse trabalho de busca, de investigação, e não meramente uma investigação intelectual, mas uma busca espiritual. Esses grandes seres que estão e que têm se dedicado a levar esta sabedoria para a humanidade, são grandes servidores. E eu gostaria de fazer uma breve leitura de um trecho de um poema de Edward Carpenter,
que por acaso se encontra no preâmbulo do Caibalion, que diz o seguinte: ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nesta escura caverna, neste templo sagrado, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis apagar esta divina chama. E que chama é esta? É a chama da busca espiritual, essa que certamente motivou e que nos trouxe até aqui. Estamos formando esse grupo buscando a sabedoria. E nessa busca fazemos várias perguntas, questionamentos e também repetindo aquilo que a gente encontra no pórtico de Delfos, né? Quem sou eu? E essa investigação ela pode começar, eu acredito, né, para início de conversa, por meio do veículo físico. Afinal, esse veículo que nós estamos percebendo de forma mais objetiva, que eu consigo tocar, né, sentir, e por meio desse veículo físico nos movimentamos neste plano. Como a gente consegue observar nesta imagem que está projetada aqui, existem vários planos de manifestação ou planos de existência. E o veículo físico é o mais denso. O veículo que nós usamos para experienciar o plano físico. Existem demais planos e em cada plano um veículo que nós utilizamos para experienciar o respectivo plano. Então, no plano físico, utilizamos o veículo físico. No plano astral, utilizamos o veículo astral. No plano mental, o veículo mental e assim sucessivamente. São 4 veículos que compõem a personalidade. Esses veículos compõem o quaternário inferior: físico, etérico, astral e mental concreto, ou mental inferior, né? Inferior, mental concreto. E a tríade superior, que é composta por Atma, Buddha e Manas, ou veículo Atma, veículo búdico e veículo mental superior, ou causal, ou veículo manásico. Bom, esse sistema esse sistema procura organizar os elementos da nossa consciência. E nós chamamos de veículos, porque a nossa consciência se utiliza destes veículos para se manifestar nos planos de manifestação ou planos de existência. Bom, a personalidade, iniciando pelo veículo físico, ela pode ser obstruída por diversos elementos. E aqui eu quero lembrar de uma simbologia. Eu não sei, aqui eu percebo que todos são jovens, alguns jovens há mais tempo, mas na época de alguns, em que a energia elétrica não era muito difundida ou estava à disposição, se usava a lamparina e o lampião. A lamparina é aquela luz ou aquela vela que não tem a manga, né? E o lampião possui uma manga, que é um vidro, que protege a vela para eventualmente não se apagar. Essa luz ou essa chama pode representar a chispa divina, a nossa mônada. E a manga, esse envoltório de vidro, é a personalidade. Essa manga, eventualmente, pode ficar suja com as fuligens das próprias chamas, ou melhor, de coisas externas, né? Porque já que a chama é divina, ela não vai gerar essas impurezas. E essa manga ela pode ficar obstruída por coisas da vida. E que coisas podem ser essas? Emoções, sentimentos, pensamentos que não estão alinhados ou possuem um grau de materialidade, um grau de densidade que incapacita a personalidade de perceber, de estar sutil às influências espirituais mais elevadas. Então, esse sistema não é só um sistema de uma organização tão somente para falar isso é isso, isso é aquilo, mas uma forma de conseguirmos nos encontrar. É como se fosse um mapa da mina,
Então nós vamos usar esse mapa para encontrar a mina de ouro, que é o nosso espírito. Então, podemos desenvolver emoções elevadas, podemos inspirar a nossa mente a pensar coisas boas, bons pensamentos, pensamentos elevados, ou não. O veículo físico, ele pode também ser sutilizado e tornado mais sutil essas influências superiores a partir de um trabalho de autocultura. Autocultura essa que pode ser aplicada a todos os veículos. Bom, passando um pouco mais aqui à frente, eu quero fazer a leitura do Cato Colinchard, que por acaso o Wellington antecipou, né? Saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Aqui, esse texto procura mostrar como que nós podemos nos perder nos caminhos da vida quando alimentamos emoções que não são afins do caminho espiritual e pensamentos na mesma direção. Tem essa imagem aqui que representa muito bem. Então, dentro da carruagem está o ser, ou a consciência, que se utiliza da carruagem, que pode representar o corpo, tem o pensamento, o cocheiro, as emoções, e várias outras peças, né? Aqui não está mostrando o corpo etérico, mas para nós conseguirmos percorrer um caminho que expresse essa vida espiritual, nós precisamos fazer com que todos esses elementos estejam em sintonia com a vontade do ser que está aqui dentro, realizando um trabalho inicialmente de autoconhecimento, esse trabalho de autoconhecimento que vai realizar ou mostrar a autotransformação que precisamos promover. E que emoções são aquelas que não estão em sintonia com o ser ou a unidade da vida? Certamente o amor é a emoção que, não sei se exatamente é uma simples emoção, talvez a gente consiga perceber como emoção, também não sei exatamente se é uma inspiração elevada, mas o amor manifesta a unidade da vida e certamente é uma das forças mais espirituais e mais elevadas. Se nós conseguirmos fazer com que as nossas emoções expressem o amor, ou o sentido de fraternidade, de cooperação, de colaboração, e não inspirando o ódio, a separatividade, as paixões mais densas, enfim, o cavalo, que são as emoções, ou que está aqui na imagem representando as emoções, vai nos levar para caminhos mais felizes. Agora, se o cavalo está inspirado por ódio, ele vai expressar separatividade, vai inspirar desunião, violência, e tudo isso vai levar a todo esse sistema para um caminho com um destino infeliz, gerando karma e toda forma de infelicidade. Por coincidência ou não, o Wellington também fez a leitura desse primeiro degrau que diz o Krishnamurti em Aos Pés do Mestre, que é o discernimento. Nesse trabalho de autoconhecimento, a gente precisa realizar o discernimento. O discernimento inicialmente das nossas emoções, das nossas atitudes, das nossas palavras, dos nossos pensamentos. Que diz a obra Aos Pés do Mestre? A primeira dessas qualificações é o discernimento, usualmente tomado no sentido da distinção entre o real e o irreal. Será que o apego aos bens materiais representa essa realidade que buscamos encontrar? O apego como uma forma de emoção pode fazer com que esse sistema, essa carruagem,
vá para um abismo, digamos assim, que conduz o homem a entrar na senda. Se nós realizamos esta distinção entre o real e o irreal, a todo instante, nos aproximando, separando o joio do trigo, daquilo que nos parece mais real, teremos maiores condições de ingressar na senda. É isto, mas é também muito mais, e deve ser praticado não somente no início da senda, mas a cada passo, todo o dia, até o fim. Entras na senda porque aprendeste que somente nela se podem encontrar as coisas merecedoras de aquisição. Aquisição pode representar o sentido de posse. Eu adquiri este computador, pedi lá pela Amazon, chegou em casa, adquiri, é meu, né? Mas é tão somente um objeto. Um dia esse veículo físico vai acabar e o computador vai ficar aí. Não sei se aquela ele vai conseguir funcionar bem, né? Não sei se vai surgir uma nova tecnologia. Mas o que de fato vale a pena possuir? Ou será que existe algo que a gente pode possuir? O que vale a pena nós procurarmos realizar a aquisição? Esse é o exercício de discernimento. Talvez os maiores bens que a gente pode lograr são os melhores sentimentos e pensamentos que podemos trazer para a nossa vida. Os homens que não sabem trabalham para adquirir a riqueza e o poder. Porém, estes bens são, quando muito, para uma vida somente. E, portanto, irreais. São coisas maiores do que essas, coisas reais e duradouras. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. Estamos aqui ainda falando desse plano de existência. Quando as tiveres visto uma vez, não mais desejarás as outras. O veículo astral, que é o campo das emoções, deseja. E esse desejo pode expressar ou ser veículo de algo mais elevado, a vontade espiritual. Nós estamos aqui, temos desejos. Agora, quais são os desejos que a gente pode inspirar? Esse desejo, como diz os mitos arturianos, na simbologia que a gente encontra nos mitos arturianos, o desejo pode ser esse veículo da vontade espiritual. E quando essa vontade espiritual fincada numa pedra, está lá naquele símbolo da espada do rei Arthur, e a pedra, essa materialidade do campo da vida, essa pedra ela pode obscurecer essa vontade espiritual. Porém, quando a personalidade, inspirada verdadeiramente por essa espiritualidade e que consegue manifestar essa vontade espiritual, a espada, como símbolo da vontade, consegue manipular essa matéria do desejo ou não ficar escrava da matéria representada pela pedra. Então, o rei Arthur pode ser um símbolo desse nosso eu superior, que pode usar a personalidade para realizar um serviço espiritual nessa existência. E quando eu falo ou falamos de serviço espiritual, nós não estamos falando de sermos missionários. Eu vou viajar para determinado lugar para levar a palavra, o que é muito interessante para alguns, isso é válido, mas não estamos falando da transformação da humanidade, eu sou um super-herói, um super-homem, não. Esse serviço começa no dia a dia, dentro de casa, em nossas relações, em nosso trabalho, e certamente quando olhamos para dentro de nós e realizamos esse trabalho de discernimento, nós já estamos promovendo este serviço espiritual. Quando escolhemos amar no lugar de odiar, quando escolhemos estender a mão no momento de dificuldade, no lugar de promover a separatividade, a desunião, os conflitos, e dando continuidade na leitura. Em todo o mundo, há somente dois tipos de pessoas: as que sabem e as que não sabem. Veja, ele não está dizendo as que conhecem e as que não conhecem. Eu acho que todo mundo aqui já bebeu Guaraná e teve a oportunidade
provar o gosto do Guaraná. É possível a gente explicar qual é o sabor do Guaraná? É doce. A pessoa precisa beber para saber. Precisa saborear o gosto do Guaraná. E a gente precisa ir além do conhecimento. A gente precisa saber. E este saber não é lendo a doutrina secreta de cabo a rabo, ainda que seja interessante. Mas é ir além do intelecto e do conhecimento. É conseguir dentro de nossos corações acessar esta sabedoria. E é uma sabedoria incomunicável. Quando a gente prova o gosto do Guaraná e sente, e saboreia, a gente quer levar para todo mundo. E quer falar, olha só que interessante, que coisa bela. Mas talvez as palavras não consigam expressar essa sabedoria. Talvez as palavras não consigam ser canal desta percepção sutil, que esse trabalho da doutrina secreta, da teosofia, da sabedoria. Porém, as nossas emoções, as nossas atitudes, os nossos atos, os nossos pensamentos podem sim demonstrar, quando são materializados em nossas atitudes e em nossas palavras. Quando conseguimos promover esse trabalho alquímico, a personalidade e essa vida como um cadinho, né? A nossa personalidade é aquele material mais denso, ou o nidredo, que eu estava tentando lembrar a nomenclatura, né? Aquilo que é negro, obscuro, né? Quando realizamos esse trabalho alquímico de busca espiritual, de internalização e buscar pelo saber, gradualmente nós realizamos esse trabalho alquímico de purificação e de elevação de nossa personalidade, tornando ela sutil e capaz de perceber a espiritualidade. E este conhecimento é o que importa. Em todo o mundo há somente dois tipos de pessoas: as que sabem e as que não sabem. E este conhecimento é o que importa. A religião que um homem professa, a raça que ele pertence, essas coisas não são importantes. O que é realmente importante é este conhecimento, o conhecimento do plano de Deus para os homens. Pois Deus tem um plano, e este plano é a evolução. A mônada, quando se expressa, ela não tem a experiência da matéria. E em cada instante, ela vai aprendendo e criando as habilidades para se expressar na matéria. Nesse processo, encontra esses obstáculos. E essa imagem aqui, e o Kato Upanishad, consegue esclarecer sobre tais obstáculos. Saiba que o ser é o passageiro e o corpo a carruagem, que o intelecto é o cocheiro e a mente as rédeas. Os sentidos, diz o sábio, são os cavalos. As estradas que percorrem são os labirintos do desejo. Imaginem, o nosso corpo está de uma forma e a mente procura levar para um lado completamente oposto. O nosso espírito pretende a evolução, pretende amar, pretende realizar o trabalho de fraternidade, mas as nossas emoções promovem a separatividade. Poxa, fulano não fala mais comigo, eu quero que ele morra. Fulano de tal me responde a mensagem, demorou 3 dias para responder a mensagem, mas que coisa chata. É o apego, é o sentimento de separatividade, as emoções. Eu não uso mais Facebook, mas eu pedi, adicionei no Facebook, mas não me aceitou até hoje. Ou tem uma opinião política diferente da minha, um é de esquerda, outro é de direita. É claro que questionamos a política, a sociedade, enfim, mas será que isso é o suficiente para separar a gente do irmão que possui ali dentro dele a chispa divina, a vida?
Sobre esse tema, os veículos da consciência, a gente pode aprofundar o tema estudando o veículo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental inferior, o corpo causal, o corpo búdico e o átmico. Isso vai demandar um tempo enorme, né, de investigação sobre cada veículo. Então, eu pretendo focar aqui, não exatamente no dissecar sobre cada veículo, mas o que a gente precisa saber para usar bem os veículos. A doutrina secreta, ela nos esclarece sobre o princípio da unidade da vida, unidade das coisas, e tem um trecho em que a senhora Blavatsky afirma o seguinte: a matéria é uma condensação do espírito e que ambos, a matéria e o espírito, são diferentes polos de manifestação da mesma realidade subjacente, caracterizada como um princípio onipresente, sem limite, eterno e imutável, além dos dualismos. Então, embora nós façamos uso desse sistema, dessa organização dos 7 princípios, dos 7 veículos, a gente precisa ir além dessa ideia de espírito e matéria, que transmite uma ideia de dualidade, mas ter uma compreensão mais ampla, talvez mais profunda, uma ideia de unidade ou não dualismo, de modo similar ao gelo e ao vapor d'água. Então a gente pode dizer que o corpo físico e os demais veículos que estão além do veículo são graus distintos de vibração ou graus distintos de materialização do espírito. O espírito, ele está aqui e agora, entre nós. Ele consegue se manifestar por meio do nosso corpo. Ele não é uma realidade distante de nós. Essa unidade, esse espírito, essa força espiritual se encontra aqui agora. Eu chamo a atenção para isso para não pensarmos que o veículo físico, ele precisa ser ignorado, as emoções serem ignoradas, sabe? Mas observadas e vistas como elas são. Um dos polos é o espírito puro, perdido no absoluto do não ser. E o outro polo é a matéria, na qual ele se condensa, cristalizando-se em tipos cada vez mais grosseiros à medida que desce na manifestação. Portanto, cada veículo seria um grau de vibração, ou melhor, de condensação do nosso espírito, certo? E podemos perceber essa realidade aqui e agora. Nesse trabalho de investigação e de busca espiritual, é claro que aqui na Sociedade Teosófica, notadamente a partir do terceiro princípio, o objetivo, a gente fala em realizar investigações dos poderes latentes da alma, né? Esses poderes latentes podem ser, na verdade, Atma, Buddhi e Manas, a vontade espiritual, né? E não exatamente os poderes psíquicos, que são atinentes à personalidade, ou que estão ao nível astral ou mental. Esses poderes latentes que podem ser descobertos e trabalhados em nós. As cartas dos mestres, em uma determinada carta, diz o seguinte: não são os fenômenos físicos, mas sim ideias universais o que nós estudamos. Ou seja, o objetivo do trabalho teosófico é investigar as ideias universais. E quando compreendemos as ideias universais, temos condições de compreender os fenômenos físicos. Para compreender os primeiros, os fenômenos físicos, devemos antes entender os segundos, as ideias dos princípios universais. Os verdadeiros temas de estudo para os teósofos foram assim proclamados: a verdadeira posição do homem no universo, sua origem
e destino último, a relação do mortal com o imortal, do temporário com o eterno, do finito com o infinito, e a lei universal, constante e imutável. Essas questões profundas ainda continuam a ser centrais para o trabalho da sociedade teosófica, que não está preocupada com os fenômenos e as artes ocultas. E eu estou trazendo atenção para isso porque faz parte do estudo do corpo astral e do corpo mental. Embora muitos fenômenos pertencentes ao mundo invisível possam ser interessantes para o parapsicólogo ou mesmo para o leigo. No entanto, para aquele que busca o altruísmo, o serviço e a realidade última, são triviais, na perspectiva do conhecimento necessário para regenerar a vida humana. Vamos imaginar que o seu Wilson, ele tem uma Ferrari fantástica, né? Acabou de tirar da loja. Ela é um carro, um veículo que pode chegar de 0 a vários quilômetros por hora em poucos segundos. Será que o conhecimento de artes ocultas, por exemplo, pode promover a regeneração humana e a regeneração da humanidade? Ou quando o indivíduo não traz consigo princípios morais, princípios que podem fazer com que tenhamos um bom caráter, ao contrário, pode gerar mais mal do que bem. Da mesma forma, uma pessoa que não tem responsabilidade pode fazer uso deste veículo para causar a violência, para causar um desastre, certo? Da mesma forma são os nossos veículos. Eu tenho um veículo físico, posso usá-lo para agredir, porém eu posso usá-lo para estender a mão, para promover a caridade, para fazer o serviço do bem. Eu tenho um corpo astral, eventualmente a gente pode realizar viagens astrais, essas coisas, desbilhotar a vida dos outros. Mas será que isso vai gerar a regeneração da humanidade? Nós temos o veículo mental, e a gente pode ir lá, aqueles que gostam de estudar esses assuntos, apometria e tal, desbilhotar a vida dos outros, sabe? Será que isso faz o bem mesmo? Mas nós podemos usar essas forças para promover a fraternidade. Podemos usar o nosso intelecto como um instrumento para investigar esses assuntos. Na medida em que a nossa mente concreta e a abstrata são lançadas sobre esses temas, trazemos para o nosso campo mental uma circunstância favorável para perceber princípios universais. Bom, esses poderes, como o psiquismo e outros campos, não são tão importantes para a regeneração da humanidade, para a fraternidade universal. O mundo, na verdade, necessita de espiritualidade, não de artes ocultas, mas de ocultismo autêntico, também chamado de Gupta Vidya, a doutrina secreta, e Atma Vidya, a verdadeira sabedoria. Em ocultismo prático, a senhora Blavatsky fala sobre Gupta Vidya como sendo uma tradução não muito exata do termo ocultismo, que procura fazer o estudo do mundo oculto. Dentro desse campo de Gupta Vidya, do ocultismo, a gente pode encontrar várias informações. Mas, dentro desse campo, existe uma seção, Atma Vidya, que a teosofia talvez seja uma tradução. E é um conhecimento oculto que aponta para Atma, ou para o espírito. O verdadeiro ocultista, eu estou sem óculos. O verdadeiro ocultismo ou teosofia é a grande renúncia ao eu incondicional e absoluto, tanto em pensamento como em ação. Ok, então apresentamos o plano de fundo, a que se propõe o conhecimento oculto, a teosofia, o que nos traz aqui, uma visão geral dos veículos da consciência, como a gente pode usar para o bem e para o mal.
obviamente que com o trabalho de discernimento a gente vai procurar o bem e realizar o mal por ignorância. Agora nós temos as condições de ir ao trabalho. Como que a gente pode iniciar esse trabalho, então, sobre os veículos da consciência? Esse primeiro trabalho é o trabalho de discernimento que nós já estamos fazendo aqui. Esse trabalho de conhecer, que, de certa forma, estudamos também o ocultismo, e dentro do ocultismo a gente pode ter acesso a informações que não vão trazer tanto resultado para a nossa vida prática. Todavia, a gente pode também ter acesso àquilo que vai, como disse, e estou dizendo bastante, ajudar no trabalho de regeneração. Existe uma obra chamada A Vivência da Espiritualidade, uma proposta prática ao alcance de todos, da senhora Shirley Nicholson. É um livrinho muito fininho, de 99 páginas mais ou menos, um livro um pouquinho maior que esse, assim, sabe? A editora Teosófica vende, e eu sugiro que vocês façam essa aquisição, isso é uma coisa que vale a pena ter, né? E nesse livro, a senhora Shirley Nicholson apresenta uma sistematização de um trabalho de promoção de autocultura e de autotransformação. Primeiro é o conhecimento, a leitura dos livros, e o segundo, o autoconhecimento ou autoanálise. Vamos olhar para nós. Podemos fazer uma planilha no Excel e mencionar quais são as emoções boas e as emoções ruins que eu tenho. A gente não precisa falar para ninguém. Em paz, em casa, sozinho, né? E fazer uma relação das emoções boas, aquelas que valem a pena a gente inspirar, alimentar, e as emoções ruins. Da mesma forma, os pensamentos e atitudes. Em cima disso, nós podemos meditar e investigar qual a origem da fofoca que eu adoro fazer, qual a origem daquela reação impulsiva que eu assumo, que eu faço quando o meu irmão, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu colega de trabalho faz determinada coisa comigo. Vejam, nós saímos aqui agora do plano do conhecimento e vamos para a prática. Conhecimento, discernimento, autoanálise. Quem somos? Será que eu sou esse sentimento de apego? Será que eu sou essa emoção de raiva? Quem nós somos? Será que sou o corpo físico? Será que eu sou as emoções, os pensamentos? A proposta disso é nós identificarmos a origem. Por meio desse trabalho de discernimento sobre as nossas emoções, dos nossos pensamentos, nós vamos perceber os nossos sentimentos, emoções, pensamentos baseados na separatividade, e vamos perceber também o reflexo do espírito. E eu acredito que se nós investigarmos internamente, profundamente, é possível que a gente encontre a origem de tudo, que a gente pode chamar de amor, e que se manifesta como fraternidade. O primeiro objetivo da Sociedade Teosófica é auxiliar na formação de um núcleo da fraternidade universal. Eu acho que se a Sociedade Teosófica tivesse somente esse primeiro objetivo, já seria um trabalho fantástico. Um núcleo da fraternidade universal sem distinção de raça, credo, etnia, casta ou cor. Então, temos aqui um grupo de estudos, acho que vai formalizar, né, em breve, um GET Campinas, ou outro nome que vocês escolham dar. Aqui nós teremos várias pessoas muito bem motivadas, mas somos personalidades em evolução. E teremos aqui, como um cadinho, a oportunidade de juntos trabalharmos todas essas nossas qualidades, essas nossas melhores habilidades, e também os nossos defeitos, os nossos vícios mais ruins, que em todo momento vai se expressar e vai se manifestar. A Sociedade Teosófica, então, cria as melhores circunstâncias para nós trabalharmos os veículos de nossa consciência. A alimentação,
emoções elevadas, pensamentos altruístas. Tudo aqui nesse sistema que a gente chama de sociedade teosófica. Ammônio Sapiens, que foi o pioneiro, né, do neoplatonismo, que auxiliou na formação da primeira escola de Alexandria, a escola neoplatônica, e mais recentemente a Helena Blavatsky, né, inspiraram a formação de algo assim, de investigação sobre as coisas, sobre a vida, sobre o mundo oculto. E nós temos aqui, eu acredito, humildemente, uma escola de sabedoria, uma escola de mistérios. E nós vamos aprender esses poderes ocultos, o amor, a fraternidade, o serviço, na prática. Então eu me atreveria a dizer que nós estamos diante de uma escola iniciática, em que nós não vamos desenvolver poderes psíquicos, mas sim os poderes mais poderosos que a gente pode alcançar, que é o amor, a fraternidade, a sabedoria, o serviço altruísta, e assim conseguirmos perceber a unidade da vida. Quero fazer leitura de um pequeno trecho do livro Aprendendo a Viver a Teosofia, da senhora Radha, que inspirou o último encontro que aconteceu em janeiro, no feriado de Corpus Christi, em que nós estudamos detidamente esse livro. Foi um encontro que aconteceu no Centro Raja e a gente analisou esse livro. Em certo trecho, a senhora Radha diz o seguinte: a verdade é que existe uma só verdade, uma energia, uma consciência, uma beleza, uma sabedoria. E se chegarmos a compreender este um, então não haverá mais conflito. Não podemos estar em conflito se compreendemos que fazemos parte do todo. Por meio desse núcleo da fraternidade, burilando as nossas melhores qualidades, os nossos mais tenebrosos defeitos, é possível que a gente consiga perceber a unidade da vida. E apesar das adversidades que a existência e os problemas do dia a dia nos impõem, perceber a unidade da vida e a beleza dessas provações que todos nós vamos passar. Provações que são reflexos dos nossos veículos mal trabalhados. Que possamos, então, unidos, né, por essa motivação espiritual, por esse anseio de investigação, conseguir alinhar os nossos veículos para manifestar esta consciência. O Dr. Albert Einstein, né, apresentou aquela teoria, né, espírito, ou melhor, energia é matéria, e a Helena Blavatsky fala que espírito é energia, energia é matéria, portanto matéria também é espírito. O espírito está aqui e agora, em nossos corpos. Cabe a gente desvelar essa realidade. E talvez quando isso acontecer, não existam os 7 veículos, não existam mais essa sistematização e esta organização, mas apenas a unidade da vida, que se manifesta por meio de diversas formas. Existem várias espécies de plantas menores, plantas maiores, amarelas, rosa, verde, de todas as cores. A gente consegue observar mares, rios, cachoeiras e também pessoas distintas e diferentes. Talvez este seja o maior desafio. Apesar da adversidade, das diferenças, perceber a unidade da vida e também a beleza da diversidade. Meus irmãos, eu espero ter com isso expressado, compartilhado de forma razoável e a contento de vocês sobre os veículos da consciência. Dessa forma eu consigo expressar aquilo que eu consigo compreender. Eu percebo que está um pouco diferente, né, dessa forma como a gente organiza o tema, e eu gosto de dar esse enfoque para a vida prática, para aquilo que realmente importa, que é a fraternidade, é o amor, o serviço, a solidariedade, porque senão todo esse conhecimento não serve de nada, são fórmulas vazias, né? Do que adianta a gente vir aqui domingo
estudar teosofia, mas se a gente não consegue amar o próximo, se a gente não consegue colaborar com os nossos irmãos e as nossas irmãs no momento de diversidade, de adversidade, de dificuldade. E eu tenho certeza que este grupo vai criar muitas oportunidades de encararmos grandes obstáculos, mas que certamente vão resultar em grandes vitórias, em grandes resultados positivos para a nossa busca espiritual. Eu sei que a organização já é um obstáculo que a gente já está superando, mas quem sabe daqui a pouco temos um get, uma loja e coisas mais profundas. Eu agradeço pela oportunidade de compartilhar e eu acho que agora a gente pode fazer um diálogo, né? Eu não gosto de monólogo sobre esse tema.